Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Menino lindo, né, gente? Leva esse aqui que já tá, né? Deixa aqui, coisa boa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de voltar a essa casa. Feliz mesmo de voltar a essa casa. Alguém me disse que quando a gente volta é porque ou é para consertar ou é porque foi bom, né? Então eu espero que seja porque foi bom. Amigão, obrigado. Manda aí, amigo. Eu já estou com as pernas bambas desse louvor. O varão manda essa, o cara não sabe nem para onde vai mais. Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar você a dar um sorriso para Jesus. Esse que cuida de você. Estou vendo aqui rostos tão bons, tão lindos. Mas eu não tenho nem como começar aqui, irmão, sem fazer menção dessa que comigo está à noite. Da outra vez que eu vim aqui, eu vim sozinho, irmãos. Eu estava pobre, perdido, sem Deus. Vocês estão... Olha aí, ó. Olha aqui que eu tenho que passar, irmãos. É só amigo para fazer isso comigo. Mas eu estou aqui, essa daqui é Valquíria. Essa aqui é Valquíria, minha noiva. É tão bom estar em casa, você não esperava por essa, né? Mas eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos, pelo cuidado que Deus tem conosco, né, irmãos? A última vez que eu vim aqui, eu compartilhei com vocês algumas partes de algumas coisas que Deus fez comigo. E eu quero louvar a Deus porque Ele tem feito muito mais do que eu podia imaginar. Deus tem sido muito generoso. E quando eu recebi o contato do Vitor acerca daquilo que o Senhor está fazendo aqui entre vocês, me senti honrado em poder voltar a esta casa. E eu quero compartilhar com você, quero servir os irmãos com uma palavra. E falar de perdão é sempre algo muito delicado. Porque perdão é uma obra da graça, é uma parceria da graça. É uma parceria entre você, Deus e a graça. O perdão não é algo que você possa fazer sozinho. O perdão é a revelação do quanto você conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não entende o perdão. Aplicar o perdão é a resposta da intimidade da relação de aquele que conhece a Deus. Então eu quero dividir com você uma palavra. E eu não vou esconder de você, irmãos. Eu vim me preparando para algo, mas quando chegou agora à tarde, exatamente às 15 horas e 30 e poucos minutos, o coração fez assim, ó. Aí eu fiquei que nem maluco, né? Que a gente que prega, quando você tem algum tema, é uma doideira quando põe tema, né? Porque se não é, Deus, né? Você vai lá, o salmo, qualquer salmo, e deixa Deus bradar. Aí fui pro meu quarto, Valquíria chegou em casa. Eu falei, meu amor, segura aí que eu estou falando com Jesus lá para ver se ele libera a senha para me poder, né? Porque se ele não falar nada vai ser aquela loucura, né? Mas eu quero dividir com você e quero servir vocês com uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 ao 17. Esta palavra falou demais ao meu coração. E eu espero em Deus e creio nesse que está aqui. Porque Ele está aqui. Eu não sei se você consegue perceber como eu estou percebendo. Ele está aqui. Deus marcou uma agenda conosco. Deus marcou um compromisso com você. João 21, versos 15 a 17 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, diga terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pai, essa é a tua palavra, ela é poderosa. Eu sei que de mim mesmo eu tenho
Eu sou incapaz, Senhor, de comunicar o que o Senhor quer. Mas é por graça, bondade e misericórdia, Senhor, que eu te suplico nessa noite. Faz outra vez, Senhor. Ministra a nossa vida, fala conosco. Trata-nos, ensina-nos, apacenta-nos nessa noite. Derrama sobre nós a presença saudável e fresca e poderosa do Teu Espírito, a fim de que antes de sairmos por essas portas, tenhamos, Pai, experimentado da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que todo cansaço, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, agora, Pai, dê lugar àquilo que eu creio, a Tua palavra. Que ela encontre, Pai, em nós terra fértil para produzir frutos e que esses frutos permaneçam. No nome de Jesus, se você pode, diz amém. Os discípulos estão tendo uma grande oportunidade de seguir a Jesus. Durante todo o ministério, Jesus poderia ter escolhido outros, mas esses são os que estão sendo abençoados por poderem andar com Jesus, porque Ele mesmo os escolheu. Os discípulos estão tendo a oportunidade que nenhum outro homem teve, e depois deles nenhum outro homem terá. Andar e aprender ao lado do Mestre, o próprio Filho de Deus. E agora nós lemos nos versos, parece que eles estão numa reunião particular. Parece que é uma reunião mais íntima, Jesus e os 12. E eles não estão provocando nenhuma reação de multidão. Jesus não está falando aquelas multidões que seguia, nem aquele povo que seguia. Ele está falando com os seus, com os íntimos, exclusivamente com os seus. E agora imagina só as expectativas que estavam naqueles discípulos. Imagina só a expectativa, porque agora Jesus parou para dar a eles alimento fresco para eles. Imagina a expectativa daqueles 12, daqueles 11, pensando assim: se com a multidão ele faz o que faz, se com o povo que é leigo ele faz o que faz, ele fala o que fala, se com a multidão eles recebem tantas coisas, imagina com a gente que anda perto, que anda na presença dele, que estamos aqui todos os dias. Então eles pensam: é agora que Jesus vai falar coisas grandes. Se diante do povo que mal conhece ele faz coisas tremendas, imagina conosco o que ele não vai fazer. Imagina hoje aqui o que ele não vai fazer. Imagina hoje aqui o que ele não vai operar. Eu imagino todos eles dando glória. Você consegue imaginar a expectativa desses discípulos? Aquele ambiente de reencontro com o melhor amigo, o mestre, aquele que deu sentido à vida deles. Estão todos ali conversando para lá e para cá, esperando a hora que Jesus vai abrir a boca. Então Cristo fala: Pedro, tu me amas? Oi? Como assim? Todos estão esperando algo poderoso, uma ministração. Jesus chega e pergunta, só que diferente das outras vezes, não tem exemplo, não tem alegoria, não tem parábola. É na lata, é direto, sem pano de fundo, sem preparação, sem introdução. É na cara. Pedro, tu me amas? Você gosta de mim? Mas você gosta de mim mais do que eles gostam? Na frente de todo mundo. E a gente corrige alguém na frente de todo mundo, fica aquele mimimi, Nutelinha, né? Jesus está todo mundo ali dando na cara: ô Pedro, tu me ama mais do que eles? Jesus sabia para quem estava falando. São 3 anos juntos. Agora presta atenção a um detalhe na declaração de Jesus. Ele pergunta 3 vezes a mesma coisa. 3 vezes a mesma coisa. Na terceira vez a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele completa: tu sabes todas as coisas. Irmão, irmã, toda vez que Jesus repetir uma mensagem, falar o mesmo com você novamente, é porque ele está vendo que você sabe, mas não está praticando. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é: não diga que eu sei, Pedro, porque se você disser que eu sei, eu te pergunto, então por que não está fazendo? Se você sabe que tem que amar, por que não está amando? Se sabe que tem que servir, por que não está servindo? Se sabe que tem que cuidar, por que não está cuidando? Se sabe que tem que perdoar. Esse encontro com Pedro é aquela espécie de despedida. Jesus está levantando os discípulos para continuar a obra que ele começou. E ele tem aqui uma conversa bem pessoal com Pedro. A pergunta é: você me ama? E essa pergunta é de cunho pessoal, né, gente? Você não sai por aí na rua: ô, você me ama? Você toma Gardenal antes de sair de casa, não toma? Você não vai sair pela rua batendo louco aí: ô, você me ama? O Next Level é o que tem isso, né? Quem segue o Next Level no Instagram, no perfil dele, sabe que todo mundo ele diz que ama, né? Ele faz lá a brincadeira, dá um dinheiro. Nunca encontrei esses caras. Nem o Hilter no encontro, nem que se leva no encontro. Não encontro ninguém, mas todo mundo encontra. E ele pergunta assim: você me deu, deixa eu te abraçar, eu te amo. Todo mundo fala: cara, o cara diz que te ama para todo mundo.
Mas é interessante aqui, que a pergunta é de cunho pessoal. Agora, gente, responde para mim. Jesus gostava de Pedro, sim ou não? Gostava de Pedro, sim ou não? Talvez na relação de líderes de alguns ministérios, Pedro estaria fora, sim ou não? Sim, senhor. Mas Jesus está convocando Pedro para cuidar das ovelhas dele. Jesus não tem ressentimentos em relação a Pedro. Ressentimentos são os piores sentimentos que existem. Significa sentir de novo, ressentir. Sentir de novo é voltar ao cenário, é ressuscitar sentimentos novamente, é ativar memórias de coisas que já deveriam estar enterradas ou resolvidas. E quando eu faço isso, volta tudo, eu sinto tudo novamente. Isso é ressentir. O perdão traz libertação para você mesmo. Não perdoar é aceitar estar preso na alma. O diálogo com Jesus, com Pedro, é interessante. Porque Jesus tem expectativas com Pedro, como tem expectativas com você. Essa é a hora que você fala amém. Muito obrigado. Jesus está perguntando, porque Ele quer ouvir as palavras certas. Quando somos nós que erramos na vida, também precisamos perdoar a nós mesmos. Senão nós carregaremos a síndrome do réu a vida toda. Chegaremos nos lugares com a sensação que alguém aqui sabe o que eu fiz. Alguém aqui sabe como eu me comportei. A síndrome de réu, ela é péssima. Então você tem que aprender a perdoar a você mesmo. Eu sei que Deus está falando conosco nessa noite. Irmão, Deus não me esmagou uma tarde que nem louco para você chegar aqui e sair do mesmo jeito. Só que aqui é interessante que a relação com Jesus e Pedro é uma relação de propósitos claros. Jesus está dizendo, eu tenho planos para você, Pedro. Eu tenho promessas para você, eu tenho sonhos para você, tenho um futuro para você, mas é agora. Pedro, responde a questão. Tu me amas? Porque a resposta que Jesus quer, só Pedro pode dar. Tem respostas que só você pode dar. Não é o seu marido, não é o seu pastor, não é o seu filho. Tem respostas que só você pode dar. Jesus está querendo reescrever a história de Pedro. Por isso o perdão é importante. Então levanta a sua mão, que eu quero liberar uma palavra sobre você. Você também vai reescrever uma história de bênção no seu lar e na sua família. Porque quem é cristão transforma os lugares, transforma as vidas por onde passa. E aonde toca é abençoado. Recebe isso aí, querido. Em nome de Jesus. Sempre tem um problema. Sempre tem uma crise. Sempre tem uma questão. Sempre tem algo. Sempre tem alguém entre você e o sonho que Deus tem com você. Então escute uma coisa aqui, ó. O combate é que dá significado à sua vitória. Porque aquilo que nada custa, nada realiza. Quem quer vida fácil, irmão? Não realiza, não constrói. Faz parte da vida, dor, sofrimento, lágrimas. Faz parte da vida, decepção, ingratidão. É impossível passar pela vida e não sofrer. É impossível passar pela vida e... Eu fico o pessoal falando aí, os coaches, eles falam assim, eu sou coach também, mas eu vou falar deles tudo aí. Eu posso falar, eu posso falar de mim mesmo, eu vou falar de mal de mim, mas depois eu me perdoo. Eles falam assim, você tem que sair da zona de conforto. Irmão, desde o ventre da minha mãe que eu tomo porrada, eu estou tentando achar essa zona de conforto a vida inteira. E eles falam, sai daí. E eu queria só um pouquinho de água de coco, cara. Mas a vida da gente é sempre assim. Confronto direto. Sem conforto. É impossível passar pela vida sem passar por crises. Então nós precisamos aprender com as crises. Porque toda crise vai ensinar alguma coisa. Todo desentendimento, toda adversidade, todo obstáculo é o processo do barro sendo amassado e vai gerar um vaso melhor. Pedro está reencontrando aquele que deu sentido à sua vida. Jesus está diante daquele que o negou, perguntando, tu me amas? Olha que cena linda, gente. O que te mentoreou, que te projetou, e o que fez fezes com você. Qualquer um diria, Jesus, ele te negou. É claro que ele não pode te amar. Por isso que Jesus não prepara o ambiente para ninguém ficar dando opinião nas decisões que ele tem acerca da nossa vida. Ele já vem, senta logo a palavra, quer, não quer, ama, não ama, fala logo, e vamos embora.
que se você não levantar para fazer, outro levanta. Ai, sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é de Jesus, não é sua nem minha. É sem Ele. O resto é Ele. Tudo é Ele. Eu sei que nessa igreja Ele é o centro. Louvamos a Ele, exaltamos a Ele, aplaudimos a Ele, cantamos para Ele, servimos a Ele, tudo. Ele é o centro de tudo aqui. Jesus pergunta: tu me amas, ô Pedro? Primeira vez, Pedro responde: tu sabes que eu te amo, te amo, te amo. Na segunda vez, alguém diria: acho que Jesus não entendeu a primeira resposta de Pedro. Pedro, Jesus não entendeu, responde aí. Eu te amo, claro que eu te amo, Jesus. Mas na terceira vez, irmão, as mulheres entendem bem isso aqui. Acho que eles não estão acreditando, entendeu? Porque mulher é assim, não é, irmão? Mulher, quando quer pegar uma mentira, ela pergunta: mas foi assim mesmo? É, foi assim mesmo? Vou te dar mais uma chance. Parece que Jesus está duvidando do amor de Pedro. Sabe, na cabeça de Pedro pode passar assim: será que ele me perdoou mesmo? Se tu me amas mesmo, então apacenta as minhas ovelhas. Quer provar que você me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta. Zela por elas. Cuida da alma delas, dos sentimentos, das suas feridas. Pedro, cuida daqueles que como você não são perfeitos. Pedro. E é interessante que não há registro bíblico algum de Pedro pedindo perdão da besteira que ele fez. Pedro não pede perdão para Jesus. Algo que seria totalmente natural nesse momento: Senhor, primeiro eu preciso te pedir perdão. Não, Pedro não faz isso. Às vezes você vai ficar esperando um pedido de perdão que não virá. Porque todas as vezes que você espera algo de alguém, você coloca o poder nas mãos dessa pessoa. Isso não acontece com Jesus, porque Jesus é uma pessoa tratada emocionalmente. Ele passou pelo REF. Jesus, Ele é o REF. Meu Deus, eu vou descer. Meu Deus, não foi carne nem sangue que te revelou. Meu Deus, forte, hein? Jesus não tem dificuldade de perdoar, irmãos. Ele não carrega pesos, não carrega mochilas cheias de ressentimento. Ele perdoa. Perdão significa soltar, deixar ir. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para que deixar para amanhã o que você pode deixar para lá? Irmão, aquilo que não me ajuda, eu não preciso carregar. Então eu não permito ficar essa bagagem. O que eu faço? Eu deixo que a graça de Deus leve. Eu deixo ir. Eu perdoo. Perdoar é uma ação. Deus, me trata como eu trato as pessoas que erraram comigo. Você tem coragem, irmão, de ter essa atitude? Tempo depois Jesus diz: Pedro, está tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Agora eu vou para o Pai. Você vai ficar aí. Aí Pedro: Pai, peraí. Mas e agora? Como é que eu vou cuidar das suas ovelhas sem o Senhor aqui? Pedro: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Irmão, o Consolador só vai aonde precisa de consolo. Eu não quero estar numa igreja em que todo mundo vence. Porque se todo mundo vence aqui, ele tem que ir para outro lugar, onde tem gente precisando de consolo. Eu quero estar num lugar onde ele possa me consolar, onde eu possa dizer: Jesus, eu preciso, sou eu que preciso. Então se tem alguém aqui que precisa, ele está aqui. Ele veio por causa da gente. Eu preciso. O que o Espírito do Senhor estava falando para Pedro: Pedro, virão muitos com a alma cansada, coração ferido, derrotados. Gente que há muito tempo não sabe o que é vitória de verdade. Gente que diz: falta muito para os humilhados ser exaltados. Porque tem hora que não parece que esse texto não funciona. Tem hora que você não fala assim: não estou mais aguentando. Tem muita gente infeliz porque pensa que a igreja virou um mercado. Então ele só vem para adquirir a bênção, e quando acaba aquela bênção, ele está infeliz novamente. Eu sei que aqui não é assim. Aqui você tem relação com Deus. Você vem no culto, você é abraçado por alguém.
você ministra alguém, você oferta amor, você recebe também. E aí você fica envolvido num lastro de corpo. Você tem base, tem vida. E quando você menos percebe, você está todo envolvido com Deus. E Deus está envolvido com você. Eu sei que aqui é assim. Irmão, perdão não é esquecer. Isso é amnésia. Perdão é lembrar sem mágoa. É a realidade de uma cicatriz. Ela está aqui, ó. Mas não dói mais. Mas eu lembro como foi. Eu lembro o que aconteceu. Só não dói mais. Então entenda que em um ajuntamento onde tem mais pessoas, qualquer lugar onde ajunta pessoas, todo mundo pode ferir todo mundo. Então perdoar é necessário. Não existe nada mais triste do que uma pessoa que não perdoa. Tem gente que carrega a vida toda, fica magoada a vida toda, e está destruída a vida toda. Aí você não consegue ter uma vida feliz. E para tentar ser feliz, você vai se distraindo com algumas coisas. Mas não adianta. Porque o problema está internalizado, precisa de resolver, precisa perdoar. Precisa deixar aí. O que é perdoar? É tornar sem efeito a lembrança da ofensa que você sofreu. Qualquer um diria, Jesus, você lembra, né? Esse aí é o Pedro, né? Jesus, você foi para a cruz, você ressuscitou, mas você ainda lembra que esse cara que você está pedindo para cuidar é o Pedro. Jesus, você lembra? Ele negou o Senhor 3 vezes, depois o galo cantou, o Senhor lembra disso aí, né? Jesus, o Senhor vai ter coragem mesmo de confiar nesse pilantra aí? Você está maluco, Jesus? O Senhor viu o que deu colocar ajuda na tesouraria, o cara te vendeu. Agora você vai pôr Pedro, você não aprendeu não, Jesus. Qualquer um diria o seguinte: na minha liderança, Pedro nunca. Na minha igreja, nunca, Pedro não. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E é para Pedro que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E é esse momento que dá entendimento e dá sentido ao texto que está em Mateus 16, versos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E muitos de nós entenderam em partes o que Jesus quis dizer. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, eu vou edificar a minha igreja em pedros e não em pedras. Minha igreja é feita de pedros e não de pedras. Minha igreja é feita de pedros no meio das pedras. Mas hoje o que nós vemos é uma igreja de pedras, de gente fria, de gente insensível. Igrejas onde Pedros estão morrendo, sendo rejeitados. Onde gente que quando errou, foi lançada no isolamento. Tu és Pedro. E é sobre pessoas assim que eu quero edificar a minha casa. Lugar onde imperfeitos, falhos, fracassados encontrem abrigo, encontrem refúgio. Porque não são vocês que nos escolhem, eu escolho vocês. Isso é feito para que não haja acepção de pessoas para ser salvas. Porque um devia 1, o outro 10, mas o outro 100, mas todos deviam e não podiam pagar. A questão não é quanto você devia, a questão é que nenhum de nós tinha capacidade ou condição de pagar. Todos estávamos endividados. Aí ele foi lá na cruz, subiu no madeiro, padeceu a morte de cruz e declarou: tetelestai, está pago. Ele pagou, foi ele que pagou. A dívida ele pagou, eu não podia. Não importa quanto você devia, quanto eu devia, a questão é que nenhum de nós poderia satisfazer o desejo de Deus. Ele pagou. Ele perdoa os nossos pecados e nos coloca de pé, nos capacita a prosseguir. Ele que sofreu na cruz, então perdoa, porque você não pagou o preço, mas ele pagou e ele perdoa, e você não pagou, não perdoa. Eu não entendo esse negócio. Eu não vou perdoar também. Vai para o inferno, Satanás. Não perdoa não. Você se encontra lá com o capeta e todo mundo junto lá. Judas, está tudo lá esperando você. Vem. Foi ele que pagou o preço. E tendo sido levado ao matadouro, sem pecado algum, ele nos perdoou, dizendo: Pai, perdoa-lhes. E aí a gente que não teve sacrifício nenhum pela salvação de uma vida, quer se colocar entre o sangue dele e a vida, dizendo: esse não pode.
No céu vão ter 3 surpresas. Eu vou dizer 3 coisas que vai acontecer no céu. Primeira delas é você chegar lá e falar: eu entrei. Entrei. Segunda surpresa: cadê fulano? Fulano não veio. Cadê fulano? Não veio. Terceira surpresa: você aqui? Como assim você está aqui? Você aqui? Perdoa. Perdoa você. E perdoa os seus ofensores. Porque quem pagou o preço foi ele, não foi você. Você não tem direito de não perdoar. Aí em Atos, eles são reunidos numa casa, tipo assim, gostosa assim, bem aconchegante. E o Espírito Santo vem sobre cada um deles. Por quê? Porque o perdão já havia sido liberado. E agora cada um deles se torna um altar. E a Bíblia diz assim que sobre eles foram derramados como línguas de fogo, irmão. Porque agora a igreja não era mais uma pedra imensa na história. Eram eles mesmos um memorial de Deus entre os homens. Ei, ouça bem o que eu vou te dizer. Essa igreja aqui não é para ser um prédio na paisagem de Emilino Matarazzo. É para ser um memorial de que aqui Deus muda histórias. Aqui Deus tira das aflições. Aqui Deus faz milagres. Aqui Deus restaura pessoas. Um lugar onde pecadores são perdoados. Aqui a gente deixa Ele curar feridas. Aqui somos transformados. Aqui nós temos vitória de verdade. Nunca se esqueça. Ninguém aqui merecia nada do que já ganhou. Mas a graça de Deus deu tudo para todos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque aonde abundou o pecado, é Deus quem perdoa. Mas essa parceria funciona bem com você e com a graça. Perdoar é deixar ir, soltar. Tem alguém pertinho, mais perto de você, fala assim: deixa aí, deixa aí. Faz carinha de pouco caso, faz assim: deixa aí, beijinho no ombro. O LX. A gente entrega a idade nessas horas, né, mano? Desapega é meio LX, tá ligado? Mas não parou de propaganda, só. Você tá ligado, né? Perdoa. Ei, uma igreja de Pedros no meio das pedras. Está entendendo? Uma igreja de Pedros no meio. Não podemos ser uma igreja fria e insensível. Não aceitaremos este mandato que o inferno está colocando. Entende uma coisa? Atos 5, versos 14 a 16. Guarda esse texto, que esse texto é apaixonante. Atos 5, 14 a 16 diz assim: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Está aqui? Alecrébias, está aqui. Até o 16. Em número cada vez maior, homens e mulheres que iam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de. O texto diz que eles invejavam a igreja. E o que aquela igreja tinha para ser invejada? Eram as cadeiras? Era o som? Era a banda, mano. Pedro e os seus pedretes. Os presbitérios. O que era, irmãos? Era o templo deles. O que aquela igreja tinha para que eles invejassem aquela igreja? Aquela igreja, irmãos, era uma igreja que levava a esperança para os Pedros. Uma igreja que levava a todos a sério. Eles invejavam aquela igreja de Pedros. De gente que chegava moída, destruída, e eram amadas. Uma igreja que levava cada vida a sério.
Uma igreja que não tinha pessoas especiais. Certamente alguns não concordariam com a decisão de ter Pedro como pastor da sua vida. Mas Jesus conhecia algo em Pedro que ninguém sabia, que era o coração de Pedro e a capacidade de ressignificar a sua vida. Algo que Pedro tinha. Em nenhum momento Jesus chama Pedro e diz assim: poxa Pedro, eu mudei tua vida, cara. Poxa Pedro, olha quem você era. Você era um pescador fedorento lá, mano, de cheiro de lambari. E olha quem você se transformou. E você me nega, Pedro. Pedro, no momento em que eu mais precisei, você me negou, seu vacilão. Jesus tem a capacidade de amar acima dos erros. Jesus tem a capacidade de perdoar acima das ofensas. Jesus estava dizendo assim: Pedro, o seu erro não é maior do que você no meu coração. Ele faz 3 perguntas, mas ele faz na frente de todos. Isso eu acho fascinante. Ele chama Pedro aqui e os 12 estão aqui. Vamos criar essa ideia na nossa mente. Está todo mundo sentado comendo. Ele tira Pedro. Vem cá, Pedro. Está todo mundo aqui. Ele fala assim: Pedro, tu me amas. Na frente de todos. Porque Jesus quer ensinar a todos que estão ali como eles devem tratar os que erram. Jesus quer ensinar para todos que estão ali como eles devem tratar os que falham. Por isso que ele não isola Pedro, porque ele quer dar o exemplo. É assim que vai acontecer, Pedro, na minha igreja. Os imperfeitos. Uma das maiores lições de amor que o perdão de Jesus ensina em relação a Pedro é: cada um de nós é maior do que a pior coisa que nós já fizemos. Isso é tremendo, irmãos. Eu não sei qual é a profundidade dos teus erros, das suas falhas. Ainda assim, no coração de Deus, você é maior do que isso aí que você fez. Então, se você é uma pessoa cheia de imperfeições, se é alguém que tem muitas falhas, que comete erros, se você não é perfeito e reconhece isso, se você precisa de ajuda para ter uma vida transformada, essa igreja aqui é para você. Se você passa por derrotas e tem dificuldades, é com você que o Consolador tem uma obra. E quem sabe a sua trajetória foi marcada por decepções. Talvez você carregue memórias ruins que o tempo não leva, porque tem umas memórias que o tempo não leva. O Senhor compreende todos os seus problemas. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu agora. Ele sabe até o seu nome. Ele tem o seu nome tatuado na palma da mão dele. O tamanho da mão desse Deus deve ser coisa de louco para pôr tanto nome. E Ele te ama. E Ele quer que você tenha o melhor nessa terra. Em Jesus, eu e você encontramos o perdão para os nossos erros e para as nossas falhas. Você não precisa mais viver aprisionado pelo medo da condenação. Seja livre. Alguém me perguntou: quando é que eu sei que eu sou livre? Guarda essa frase. Quando entende que liberdade é poder escolher não fazer aquilo que destrói a sua vida e pode optar pelos planos e projetos de Deus. Isso é perfeito, né, irmãos? O diabo bagunçou a vida de muitos de nós, com feridas, com palavras, com pecados. Ei, 2 palavras que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu falo a palavra e você completa, baseado naquilo que você sabe que não se pode falar em casa, tá legal? Vou falar a primeira. Como sempre você, vou ajudar você a entender. Você não muda. Como sempre você fazendo tudo de novo. A gente cresceu ouvindo essas coisas. A gente cresceu ouvindo essas pancadas. Você nunca vai melhorar, nunca vai ser ninguém. Você sempre erra. Essas 2 palavras o diabo usa demais na nossa vida. Você nunca vai conseguir ser ninguém nessa vida. Você sempre me decepciona. Deixa eu dizer algo para você: salve-se do que fizeram com você. Salve-se do que fizeram com você. Não esconda a sua tristeza, mas perdoa. Retoma o controle da sua vida. Eu vou repetir: retoma o controle da sua vida. Não dá essa autoridade aos seus ofensores de controlar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Retoma, salve-se do que fizeram com você. Retoma o controle da sua vida.
Porque apesar dos seus fracassos, das suas quedas, Jesus não desiste de ninguém. Ele não abre mão da sua vida, Ele não perde você de vista, porque Ele me ama, Ele te ama e Ele quer você. Ele restaura você e põe você de pé outra vez. Então guarda bem isso. A igreja é feita de imperfeitos, improváveis, de gente comum, gente machucada, gente simples, mas que como Pedro, como eu, como você, um dia foi amado por Jesus, teve a sua história de vida transformada. Irmão, não sei se você já percebeu, mas você está pensando que essa pessoa que está aí do seu lado é um app que baixou agora? Do nada se fez um download. Tem um ser humano aí perto de você que tem sentimento, que tem emoções, que tem história, que muitas vezes a história não é fácil. O perdão traz libertação para você. Não perdoar é ficar preso na alma. Eu venho dizer aqui em nome de Jesus que todos podem e devem ter uma segunda chance. Todos precisam do mesmo amor que eu recebi, que você recebeu, porque somos Pedros. Quando eu cheguei na ITPA, a igreja que hoje eu congrego, eu cheguei com muitas feridas, machucado na alma, eu carregava dores, medos, eu não me julgava mais qualificado para o reino, para o serviço. Eu tive a minha vida totalmente destruída, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu fazia era chorar inúmeras vezes, meu amigo. Noites em claro chorando, eu fui muito machucado. Eu pensei muitas vezes em desistir de tudo, eu até tentei. Até que um dia o Senhor me fez lembrar de uma palavra que Ele havia liberado sobre a minha vida. E aí o Espírito Santo trouxe de volta e me disse assim: Samuel, a mesma cidade que te viu destruído é a mesma que vai te ver restaurado. Eu não me esqueço desse dia. Foi aí que eu precisei retomar o controle da minha vida. Eu estava feio na foto, irmão. E eu tenho até a foto para te mostrar, para você ver que estava feio mesmo. Retoma o controle da sua vida, crente. Retoma o controle da sua vida. Retoma o controle da sua vida. Assim diz o Senhor: eu não consulto o teu passado para decidir o teu futuro. Não interessa o que aconteceu lá atrás. Existe um Deus que te perdoa. Quando você for desprezado, prepare-se. Deus está prestes a se manifestar na sua vida. A história de Jesus, ela ensina o quanto os seres humanos podem ser capazes de serem cruéis e desumanos. Mas Jesus consegue ter maturidade para não ser escravizado no pior de todos os cárceres, diz Augusto Cury. Jesus nos ensina como ser livre da maior de todas as prisões, a prisão da alma. Ele perdoa, porque o perdão te liberta na alma. Você pode ter entrado aqui pesado, preocupado, mas essa igreja vai amar você. Essa igreja vai levantar você. Fomos chamados para levantar gente. Eu vou estender a mão para quem precisa. Não é só liberar uma palavra profética. Eu creio que Deus está devolvendo mãos que ergam o caído aqui nesse lugar. Não são dedos que apontam, são mãos que levantam, mãos que abençoam. Eu vim aqui para levantar gente. Será que tem alguém que pode me ajudar nisso? Eu não sei, irmão, se você já entendeu, mas Deus te deu mãos para você levantar pessoas. Posso fazer um pedido? Será que você consegue pegar alguém que está perto aí de você, levantar essa pessoa da cadeira agora, levantar da cadeira, pôr ela de pé e abraçar ela? E declarar o amor de Deus por ela? Será que você pode fazer isso? Dá um abraço em alguém, dá um abraço em alguém. Declara o amor de Deus, libera o amor que está fluindo nesse lugar. Não é só dizer levanta, é levantar e abraçar. É deixar o amor ser derramado. E se tem alguma coisa paralisada, aí já resolve, já conserta, já deixa Deus agir. A Bíblia diz que Pedro chegou e falou assim para o paralítico que estava na porta do templo: eu não tenho ouro nem prata, mas eu, em nome de Jesus, levanta, e já estendeu a mão. Ele não só falou, ele estendeu a mão. Fica de pé um pouquinho, só um pouquinho para a gente finalizar. Deus está capacitando essa igreja para levantar pessoas, para continuar o auxílio para alguém, para esse bairro. Você que entrou aqui para baixo tem que sair daqui levantado pelo Espírito Santo. Tem alguém para querer comigo isso? Eu sei, o Espírito Santo fala ao meu coração. Ele está capacitando alguém para amar pessoas. Ele está capacitando alguém para levantar pessoas. Deus está capacitando essa igreja. Não ficarão prostrados. Ei, psiu. Haverá um dia que estaremos diante de Cristo em sua glória. E diante dele os nossos corações se alegrarão. E ele dirá: entra, filho, entra, filha. Acabou teu sofrimento, acabou a tua luta, o combate acabou. Não tem mais choro, não tem mais dor, a tristeza acabou, você conseguiu. Entra no gozo do teu Senhor.
Agora se tu ficar retendo o perdão, o outro entra e você é condenado. Não vale a pena. Não vale a pena dar a chave do seu futuro para alguém. Decida no seu coração hoje. Perdoar é deixar ir. Deixa ir. Tenha coragem de deixar ir. Tenha coragem de pegar essa ofensa e colocar no altar do Senhor e falar: Senhor, não foi contra mim. Um dia alguém falou para mim assim: o diabo vai pegar todo o seu dinheiro. Eu falei: que dinheiro? O diabo vai pegar os seus bens. Eu falei: que bens? O diabo vai pegar a sua vida. Eu falei: que vida? Eu não tenho nada, é tudo dele. Vai lá falar com ele. Vai lá falar para ele: dá a vida do Samuel aí, dá o carro do Samuel aí, dá o dinheiro do Samuel aí. Vai lá, fala com ele, é dele. Agora você tira a sua vida da mão dele no momento que você coloca a sua vida na mão de alguém, porque alguma coisa não aconteceu como você queria. Ô querido, em qualquer lugar onde tenha mais de 2 pessoas, é possível alguém falhar com você. Eu vim aqui para estender a mão e levantar pessoas e dizer para você exatamente o seguinte: eu aprendi claramente com o Senhor Jesus a lidar com ofensas. Eu aprendi a lidar com as ofensas, porque a jornada de ministério faz isso com a gente, né, pastor Zé Carlos? Ou você aprende a lidar com as ofensas ou você morre. Eu queria dizer para você exatamente o seguinte: é impossível passar pela vida sem ter que lidar com ingratidão e ofensa. Decida olhar para a sua história. E se você é um daqueles que, como eu, também já errou na vida, se você é um daqueles que, como eu, também já foi ofendido, você tem 2 opções na sua vida: carregar isso e fazer a sua vida insuportável, ou pegar todo o peso de opressão, declarar perdão sobre você, sobre as pessoas, e viver o que Deus tem para você. Você não precisa deixar o teu opressor ter a sua vida, ter o controle da sua vida. Eu quero agradecer a Deus porque um dia Ele me fez entender. As pessoas às vezes falavam para mim assim: mas você vai deixar quieto? Eu falei assim: eu vou deixar quieto. Samuel, mas você foi tolo. Eu falei: eu fui tolo. Samuel, mas você foi inocente. Eu fui inocente. Samuel, mas te machucou. Eu falei: machucou. Eu sofri, mas eu sofri na presença do Senhor. Eu chorei, mas foi na presença dEle. Eu não fui para o álcool, não fui para as drogas, não fui para a prostituição. Foi na presença dEle. Mas o dia mais tremendo da minha vida foi o dia que eu pude falar para Deus: Deus, eu perdoo. Ainda que o perdão de lá nunca venha, de cá nunca venha, mas eu perdoo. Irmão, eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver. Eu quero, irmão, não vai ser nenhum opressor que vai me tirar de lá, não. Eu quero ver. Ah, mas me magoou, mas me machucou. Tá tudo normal, é assim. São pessoas, seres humanos. Agora você pode decidir. Não. Ou você pode decidir: Senhor, me ajude a perdoar. Espírito Santo, prepara o momento. Eu não sei como fazer, mas Ele sabe. Eu não sei o que falar, mas Ele sabe. O Espírito Santo falou no meu coração assim: Ele vai preparar o momento e vai preparar a ocasião. Ele vai preparar o momento. Você disse que não consegue, Ele vai preparar o momento. E quando começar a acontecer, você vai se lembrar desse dia. E aí você não vai reter, você vai ter força para perdoar. Você vai ter força para pedir perdão. E o inferno vai ser envergonhado, e todos saberão que na sua vida o Senhor é Deus. Não importa o tamanho da ferida, há um Deus que cura. Posso fazer um pedido para você? Segurar na mão de quem está perto de você e orar por essa pessoa em um único sentido. Você vai orar por esse irmão, por essa irmã em um único sentido. Espírito Santo, que ele se perdoe,
e que Ele tem a capacidade para perdoar. Através da vida dele, glorifica o teu nome. Você pode orar? Você pode fazer isso? Toda liberdade, faz isso. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Oh, Espírito Santo! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vamos e 100! Vamos e 100! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você vai caminhar, você não vai parar. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Esta é a palavra. Deus conhece tua estrutura, Ninguém vai ficar para trás. sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Volte, irmão! Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte ao mar. Eu vou te esperar no mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar.
Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Mas machucou. Deixa aí. Mas trouxe prejuízo. Vou liberar uma palavra aqui, meu irmão. Eu não sei qual foi o prejuízo que o inferno trouxe, mas eu quero declarar restituição na sua vida. Entrou e trouxe prejuízo, mas Deus está mandando eu te dizer: se prepara para a restituição. Se prepara para a restituição. Se prepara. Não vai ficar assim, diz o Senhor. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Tá sangrando? Como árvore cortado. Deixa aí. Mas a mentira foi grande. Trouxe vergonha. Deixa aí. Deixa aí. Porque tem dupla honra. Deixa aí. Tem restituição chegando. Essa mentira vai cair por terra. Essa vergonha, Deus está tomando a autoridade agora. Deus está tomando a tua causa. Como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos. Meu Deus, meu Deus. Igreja, e sem. Deixa aí. Perdoar e lembrar, Senhor, sem dor. Esquecer a amnésia. Deus está curando a ferida. Deus está curando a ferida. Deus está curando. Aprenda. Uma igreja de Pedros. Vão entrar pessoas aqui destruídas. Nós não escolhemos quem é salvo. Nós não escolhemos quem entra por essas portas. É papel da igreja, irmão. Você não escolhe quem vai ser salvo. É Ele quem envia. Quando eles chegarem, quando os imperfeitos chegarem, ame-os, abrace-os. São Pedros chegando.